Capítulo 2. Cristão deitou a correr na direção que lhe havia sido indicada, mas a mulher e os filhos, ao verem-no fugir, seguiram atrás dele, suplicando que voltasse para casa. Cristão não lhes deu ouvidos, e continuando a carreira com mais velocidade, gritava em altas vozes: Vida, vida, vida eterna! E sem olhar para trás, continuou até ao meio da planície. Acudiram também os seus vizinhos. Uns zombavam dele, outros ameaçavam-no, e outros ainda gritavam-lhe que voltasse. Entre estes últimos havia 2 que estavam resolvidos a ir agarrá-lo e trazê-lo à força para casa. Chamavam-se Obstinado e Flexível. Apesar da considerável distância a que se achava o fugitivo, os 2 vizinhos, redobrando esforços, conseguiram alcançá-lo. Que pretendeis de mim? Perguntou-lhes Cristão. Queremos que voltes conosco. É impossível, respondeu Cristão. A cidade em que habitais, e onde eu também nasci, é a cidade da destruição. Se lá morrerdes, sereis enterrados num lugar mais fundo do que o sepulcro, onde arde fogo e enxofre. Eia, pois, vizinhos, tomai bom ânimo e vinde comigo. Obstinado, que dizes? Havemos de deixar os nossos amigos e as nossas comodidades? Cristão, certamente, amigo, porque tudo isso nada é, em comparação com a mais diminuta parte do que eu procuro gozar. Se me acompanhardes, gozareis de tudo isto juntamente comigo, porque no lugar para onde me dirijo há muito, e para todos. Vinde, e tereis a prova, obstinado. Mas que coisas são essas que procuras, em troca das quais abandonas tudo o que há no mundo? Cristão, procuro uma herança incorruptível, que não pode contaminar-se nem murchar, reservada com segurança no céu, para ser dada, no devido tempo, aos que a buscam diligentemente. Assim o declara o meu livro. Lede, se quereis, e convencer-vos da verdade. Obstinado, ora, deixa-te lá dessa questão de livro. Queres voltar para a tua casa, ou não? Cristão, isso nunca, porque já pus a mão no arado. Obstinado, nesse caso, vizinho flexível, deixemo-lo partir, e vamos nós para casa. Há muita gente a quem falta o juízo, em cuja cabeça, encasquetando-se algo, é bastante para que se julgue mais atilado do que os 7 sábios da Grécia reunidos. Flexível, nada de injúrias. Se o que ele diz é verdade, não pode haver dúvida de que as coisas que busca alcançar são incomparavelmente superiores às que possuímos. Diz-me o coração que ele está muitíssimo certo no que afirma, e eu me sinto inclinado a acompanhá-lo. Obstinado. Então, enlouqueceste também? Ora, toma o meu conselho e vem para casa comigo. Sabes lá onde esse doido seria capaz de te levar? Anda daí, cristão. Deixa-o falar, amigo flexível. Acompanha-me, e terás não só a prova do que já te disse, mas ainda muito mais. Se duvidas da minha palavra, lê este livro, daquele que é seu autor. Flexível. Amigo obstinado, a minha resolução está tomada. Vou acompanhar este homem e unir a minha sorte à sua. Mas sabes tu, dirigindo-se a Cristão, qual é o caminho que conduz ao lugar que buscamos? Cristão. Quem me indicou o caminho foi um homem chamado Evangelista. Segundo o que me disse ele, havemos de encontrar uma porta estreita, lá, mais adiante, e aí nos dirão o caminho que havemos de seguir. Flexível. Então marchemos. E ambos se puseram a caminho. Obstinado voltou sozinho para a cidade, censurando os erros e as fantasias dos 2 vizinhos. Estes continuaram a caminhar pela planície afora e conversavam nestes termos. Cristão, amigo flexível, ainda não tive ocasião de me informar da tua saúde. Não imaginas quanta satisfação me causa a tua companhia. Se o pobre obstinado sentisse, como eu, o poder e os terrores do invisível e a grandeza das coisas que nos esperam, por certo não se teria apartado de nós tão levianamente. Flexível. Agora que estamos sós, explica-me o que são essas coisas de que me falas, como havemos de as gozar e para onde é que nos dirigimos. Cristão.
Tenho mais facilidade em compreendê-las com o entendimento do que em expressá-las por palavras. Todavia, se tens grande desejo de saber o que penso a respeito delas, ler-te-ei o meu livro. Flexível. E tens certeza de que as palavras do livro são verdadeiras? Cristão. Tenho sim, porque o seu autor é aquele que não pode mentir. Flexível. Então, lemo. Cristão. Entraremos na posse de um reino que não terá fim, e seremos dotados de vida eterna, para podermos possuí-lo para sempre. Ser-nos-ão dadas coroas de glória, e vestidos tão resplandecentes como o sol no firmamento. Não haverá ali pranto nem dor, porque o Senhor daquele reino limpará todas as nossas lágrimas. Flexível, quadro belo e magnífico. E a quem teremos por companheiros? Cristão. Estaremos com os querubins e serafins, criaturas cujo brilho nos deslumbrará. Também encontraremos milhares e milhares que para ali foram antes de nós, todos inocentes, amáveis e santos, que vivem na presença de Deus para sempre. Veremos os anciãos com suas coroas de ouro, as santas virgens entoando suaves cânticos ao som das suas harpas de ouro, homens a quem o mundo esquartejou, outros que foram queimados em altos de fé, ou devorados pelas feras, ou lançados nas profundezas dos mares, por amor do príncipe daquele reino, vivendo todos felizes, revestidos da imortalidade. Flexível, a simples descrição arrebata-me de entusiasmo. E havemos de gozar esses bens? Que faremos para conseguir partilhar deles? Cristão, o Senhor do reino declara neste livro quais são os requisitos. Eles se resumem nestas palavras: se verdadeiramente os desejamos, Ele nos concederá de graça. Flexível. Muito bem, amigo. O meu coração exulta de alegria. Continuemos o nosso caminho e apressemos o passo. Cristão. Infelizmente não posso andar tão depressa como desejo, porque este fardo que tenho às costas é pesadíssimo. Conversavam ambos nestes termos, quando os vi chegar à beira de um lodoso pântano, que havia no meio da planície, onde ambos caíram por não o terem visto, entretidos como iam na conversa. Era o pântano da desconfiança. Coitados! Atolaram-se no lodo, e Cristão atolava-se cada vez mais por causa do seu pesado fardo. Onde é que nós estamos metidos? Exclamou Flexível. Ignoro, respondeu Cristão. Então, replicou Flexível, esta é a felicidade de que tens estado a falar? Se assim começarmos a viagem, não posso agourar-lhe bom fim. Mas eu prometo que, se me vejo livre desta, dispensarei de bom grado a parte que poderia pertencer-me do tal decantado país. E fazendo um pequeno esforço, conseguiu alcançar a margem do pântano que ficava para o lado de sua casa. Logo que se viu fora do perigo, deitou a correr na direção de sua casa, e Cristão não mais tornou a vê-lo. Entretanto, debatia-se Cristão no meio do lodo, diligenciando por chegar à margem oposta. Mas o pesado fardo que transportava embaraçava-o sobremaneira, e ele teria irremediavelmente perecido se não tivesse chegado ali, muito a propósito, um sujeito chamado Auxílio, que lhe perguntou o que fazia naquele lodaçal. Cristão. Senhor, um homem chamado Evangelista ensinou-me esta estrada para eu chegar à porta estreita, dizendo que lá me livrariam da ira vindoura. E quando vinha caminhando, aqui caí inesperadamente. Auxílio. Bem, mas por que não seguiste pelas alpendras, aquelas pedras que ali estão colocadas para se atravessar o pântano com mais facilidade? Cristão. Foi tal o receio que de mim se apoderou que, sem reparar em coisa alguma, segui pelo caminho mais curto e caí no lodaçal. Auxílio. Vamos. Dá-me, pois, a tua mão. Cristão viu os céus abertos, apoderou-se da mão de Auxílio, saiu daquele terrível lugar, e uma vez em terreno firme, continuou o seu caminho, conforme o seu libertador lhe havia indicado. Acerquei-me, então, de Auxílio, e perguntei-lhe: ora, sendo este caminho direito entre a cidade da destruição e essa porta,
Por que não mandam arranjar este lugar com mais decência para a comodidade dos pobres caminhantes? É impossível, respondeu ele. Este é o lodaçal para onde afluem todas as fezes e imundícies dos que se dirigem para a convicção do pecado. Por isso se chama o pântano da desconfiança. Quando o pecador desperta no conhecimento das suas culpas e do seu estado de perdição, surgem em sua alma dúvidas, temores, apreensões desconsoladoras que se ajuntam e se condensam neste lugar. Eis a razão por que ele é tão esquecido e tão impossível de ser melhorado. Por certo que não foi da vontade de El-Rei que ele ficou em tão mau estado. Muitos operários têm, por ordem de Sua Majestade e sob a direção dos seus superintendentes, durante muitos séculos, envidado todos os seus esforços para o melhorarem. É incalculável o número de carro e os milhões de saudáveis lições que para aqui têm sido enviados de todas as partes e domínios de Sua Majestade. Mas apesar da opinião dos entendidos, que asseveram ser estes os melhores materiais para a obra do almejado saneamento moral, ainda não foi possível realizá-lo, nem o será para o futuro. O pântano existe e continuará a existir. Fez-se quanto se podia fazer. Por ordem do legislador, foram colocadas no meio do pântano umas pedras fortes e sólidas, por onde se possa passar mais facilmente. Mas, quando o lodaçal se agita, o que sempre acontece nas mudanças de tempo, exala miasmas que sufocam os viandantes, e estes, não vendo as pedras, caem no atoleiro. O que lhes vale é que quando conseguem alcançar a porta, já encontram terreno bom e firme. Depois vi que Flexível chegava à sua casa e que os seus vizinhos acudiam, em tropel, para o verem. Uns chamavam-no sábio, porque abandonara a tempo a empresa. Censuravam-no outros por se haver deixado iludir por cristão. E alguns chamavam-no de covarde porque, uma vez no caminho, não deveria ter retrocedido pelo fato apenas de lhes haverem levantado umas pequenas dificuldades. Flexível sentiu-se abatido e envergonhado, mas pouco depois achava-se senhor de si, e então, todos em coro, escarneciam de Cristo na sua ausência. E assim sendo, creio que não tornarei a falar mais de Flexível. Novo capítulo em breve. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Ajude o crescimento do canal com seu like. Obrigado e até a próxima.